Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. O tema da nossa aula de hoje é a religião como uma forma de pensamento, de interpretação da realidade. A religião como uma forma de dar significado à nossa finitude humana. Nós estamos falando sobre os vários pensadores que questionam a religião, mas também dos filósofos que defendem a religião. E nós temos um filósofo, para iniciar essa aula, chamado Auguste Comte, pai do positivismo, filósofo francês. E Comte, que defendeu a filosofia do positivismo, o Kant diz que a religião é o estágio menos elevado do espírito humano, ou seja, ele vai criar, na sua teoria, 3 estágios do espírito humano, do desenvolvimento humano. E a religião teria no estágio mais baixo, né? O mais paupérrimo. Uma coisa que Kant não considerou, e o Kant acreditava piamente na ciência como resposta para todos os desafios e a solução para os problemas humanos. Nós estamos no contexto do iluminismo, nós estamos no contexto, né, da efervescência da ciência, e Comte defende a ciência com toda a força. Porém, o que Kant não considerou, e posteriormente nós podemos questionar isso, é que a própria ciência ela vai postular que existe muitas curas milagrosas atestadas pela ciência médica. Então, a ciência, hoje nós sabemos que existem muitas curas, muitos milagres que a ciência comprovam como milagres, como cura, como transformação. Então, a ciência que não está dissociada da religião, a ciência que não está dissociada da fé, são duas áreas que caminham juntas. E contrapondo ao pensamento de Auguste Comte, né, hoje nós vemos que quantas pessoas são curadas através da fé, através da religião. O que sustenta a nossa vida é a crença na verdade. Nós acreditamos em dias melhores, acreditamos em tempos melhores, temos esperança de que o amanhã da nossa existência será melhor do que o hoje. Inclusive, Paulo, o apóstolo, ele escreve dizendo que Deus é o Deus da esperança. No mundo de angústia, no mundo de desespero, nós olhamos para Deus e buscamos esperança nele. Solução para os nossos problemas. Olhamos para o mundo que é um caos e buscamos, através da fé, colocar ordem nesse caos. Então a religião, ela dá esse propósito, ela dá esse sentido à existência humana, nas suas várias formas, nas suas várias experiências. A fé dá sentido à vida. A fé, ela traz um bálsamo de alegria, de renovo ao coração do ser humano. Ela fala de esperança, ela fala de consolo. As guerras praticadas em nome de Deus são deturpações da fé. Muitas vezes as pessoas acabam não acreditando em Deus ou se afastando das religiões por conta das guerras religiosas. Mas as guerras religiosas, elas não são fé. Elas não são religião, elas são deturpações da religião e da fé. A fé, ela traz esperança, ela traz sentido, ela traz propósito, ela mostra que a nossa vida é uma vida singular. Deus nos colocou nesse mundo para sermos felizes, para nos realizarmos como pessoa. A religião é uma maneira de interpretar o mundo. Assim como a ciência interpreta o mundo, a filosofia interpreta o mundo, o mito interpreta o mundo, a arte interpreta o mundo, a religião também. É uma maneira de você interpretar o mundo, de você se colocar no mundo, buscar o sentido da sua existência, buscar o seu propósito, o seu sentido. Através da religião, o ser humano se conecta consigo mesmo e se conecta com Deus. Através da religião, o homem fala na sua interioridade mais íntima. Alguns filósofos que defendem o princípio religioso. John Locke, o pai do empirismo. John Locke, o pai do liberalismo, um grande filósofo iluminista. John Locke diz, primeiro, que ele defende a tolerância religiosa. Num contexto no qual uma religião predomina, ou uma religião domina a sociedade, ele defende. Está aí no contexto do iluminismo. John Locke vai defender a tolerância religiosa e também Locke acredita na existência de Deus. Um outro filósofo iluminista é o Voltaire. Ele vai dizer que Deus existe, na sua filosofia ele diz isso, Deus existe, mas ele nega que qualquer igreja tenha o direito de representar Deus. Tá? Nós estamos no período do iluminismo.
E há uma ideia interessante no Voltaire que ele vai dizer que Deus criou o mundo, mas Deus não interfere no mundo. Deus criou o mundo e foi para bem longe, está bem distante, e Deus não interfere no mundo. Outro filósofo, Platão vai dizer que Deus é o artífice do mundo, Deus é o criador do universo, Deus é o criador de todas as coisas. Aristóteles, discípulo de Platão, vai dizer que Deus é a fonte de todos os movimentos, tudo que existe, né? Tudo aquilo que vem à existência e que é movido por algo, é Deus é o motor imóvel, Deus que faz com que tudo mova, Deus é energia, Deus é essa força, essa sinergia que faz com que tudo mova. Depois, o Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, ele vai dizer que Deus é infinito e criador de todas as coisas. Mas Kant faz uma observação: a nossa cognição, a nossa intelecção não consegue dar conta de quem é Deus. Deus existe, mas nós não conseguimos compreender Deus na sua totalidade, porque nossa mente, o nosso cérebro, a nossa racionalidade é limitada. O físico e filósofo, cientista Isaac Newton diz que Deus é o Senhor do cosmos e que deveria ser adorado por estar em toda parte, por ser o governante universal. Giordano Bruno diz que Deus é o intelecto universal que anima e serve de base e governa o mundo. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, um filósofo, um bispo da igreja, ele diz que Deus é o criador de tudo, Deus é eterno e Deus é imutável. Tomás de Aquino, que usou da filosofia para provar que Deus existe, inclusive ele criou as 5 vias da existência de Deus, 5 provas da existência de Deus. Tomás de Aquino, ele diz que Deus é um ser necessário, Deus é ato puro, Deus é imutável e Deus é infinito. Eu quero encerrar só dizendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para a sua glória, Deus nos criou para a sua felicidade. Deus é o ser do qual nós não podemos pensar coisa maior, diz, né, um grande filósofo medieval chamado Duns Scoto. Ele vai dizer que Deus é o ser do qual não se pode pensar coisa maior. Deus é o ser do qual nós não damos conta de entender. Nós só podemos experimentá-lo. Nós só podemos vivê-lo. Deus é o ser do qual não se pode pensar coisa maior. Quem disse isso foi Anselmo de Cantuária. Anselmo de Cantuária diz que Deus é o ser do qual não se pode pensar coisa maior. Deus existe para que nós possamos experimentá-lo na sua totalidade. A experiência religiosa, a experiência da busca de Deus se dá à medida que nós vamos entregando nosso coração a Ele. Espero que essa aula tenha ajudado você, que essa aula possa alargar o seu conhecimento, te ajudar a questionar as suas crenças, as suas ideias, rever certos valores. Filosofia não tem uma resposta pronta, dogmática, para as questões do mundo, mas uma boa pergunta é muitas vezes melhor do que uma resposta frustrante. Eu te desejo sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida e que Deus conceda os desejos do seu coração. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. Um grande abraço, até a próxima aula.